tua vontade, os desígnios do teu coração e os teus preceitos, Senhor, seja feita nesta tarde, para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor Jesus, até o término desta reunião, pelos séculos dos séculos, até o dia da consumação dos dias e dos anos, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, que coisa tremenda que Deus fez aqui. Glória a Deus. Deus, e nesta tarde, Ele encheu cada um aqui com sua presença. Havia sim uma coluna de fogo aqui. Essa coluna de fogo, dentro dela, ela se repartia, saía faíscas de fogos. Aleluia. E essas faíscas iam no coração e sobre a vida de cada um aqui. A coluna representava Deus. E essas faíscas era a ordem de Deus, que era o fogo de Deus para as nossas vidas, para nos limpar aquilo que está sujo, para purificar aquilo que é impuro, para curar aquilo que é enfermo, para libertar aquilo que está preso, para revivificar aquele que está morto, para fortalecer aquele que está caído e para permanecer de pé aquele que está de pé diante do Senhor. Aleluia. E Deus, no momento dessa adoração, todos adoravam o Senhor. Mas o Espírito Santo me voltou a uma pessoa que Ele usou para falar em línguas, que foi o diácono Giovassi. E Deus começou a falar em línguas para a igreja, o Espírito Santo levou até a interpretação do que Deus está falando. Glória a Deus. E Deus, Ele disse assim que chegou o tempo, porque a Ele e nas mãos dEle está todos os reinos da terra, Aleluia. todas as nações e toda a Deus. extensão da terra. E Deus disse mais: eu darei àqueles que são lavados e remidos pelo meu sangue, aqueles que eu escolhi, cujos seus corações não estão corrompidos. Eu darei a eles estes reinos que a mim pertencem. Eu darei a eles estas nações que a mim pertencem, que estão perdidas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Levarei a minha casa, que eu ergo com minhas mãos e que eu a construo pela vontade do meu coração. A estas igrejas que são as minhas casas, lavadas e remidas pelo meu sangue, eu levarei estas vidas à minha casa. E lá elas serão alimentadas pelas minhas palavras. Lá com elas eu trabalharei. Lá com elas eu transformarei. Lá com elas passarei delas semelhante à minha imagem, semelhante à minha imagem. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a palavra do Senhor. E Deus disse mais: que eu não estou levantando bandeiras de igreja, porque eu, o Senhor, tenho uma só bandeira, e a minha bandeira ela é branca, e ela tem o símbolo da cara de um leão, que representa o leão da tribo de Judá, cujas minhas palavras eu pronunciei e eu escrevi a respeito do meu filho, e eu entreguei a vós. E esta bandeira eu finquei sobre o mundo que eu criei. Aleluia. E todos verão esta bandeira. E todos temerão o estandarte desta bandeira. Todos ouvirão o rugido do verdadeiro leão da tribo. O rugido do meu leão será ouvido dos dois hemisférios da terra, dos quatro cantos da terra e até as galáxias, as estrelas que eu criei, os relâmpagos que eu dei nomes, ouvirão soar e o rugido deste leão, que sou eu, a pessoa do meu filho Jesus. Estas é as palavras do Senhor. Aleluia, Senhor. Ele é homem para que não mente, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. Continue sentado. Deus está aqui. Deus está aqui. Quando a palavra de Deus ela diz que Deus não procura quantidade de
procura qualidade é verdade. Aleluia. Tem muitas igrejas que têm números de pessoas. 5 mil, 10 mil, 100 mil. Mas nenhuma delas adoram com qualidade. Como o Senhor procura em toda a extensão da terra. Essas igrejas estão sujas. Suas vestes estão sujas. Estão lá simplesmente para fazer volume. E homens que Deus separou, me ungiu, batem no peito e disse: eu tenho uma igreja de 10 mil. O que adianta ter uma igreja de 10 mil, sendo que nem um terço adora com qualidade ao Senhor? E Deus olha e não vê qualidade, só vê quantidade. Deus, Ele olha para a qualidade. Aleluia, Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias, profeta de Jeremias. Aleluia, Senhor. Capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler o verso primeiro. Glória a Deus. Depois vamos para o verso 31 e 32. Aleluia. Livro do profeta Jeremias. Deus colocou uma palavra no meu coração. Quem foi na vigília ouviu a palavra que Deus falou lá, em 2 Coríntios capítulo 11, falando sobre as vestes nupciais da noiva do Senhor. E quem esteve lá foi lavar as suas vestes nupciais. E quem esteve lá está preparado se o Senhor vier hoje para o casamento, onde Deus vai realizar e o noivo é Jesus Cristo. Aleluia. Mas Deus falou no meu coração que tem pessoas aqui que precisam novamente, que não esteve na vigília, mas que estão aqui, precisam lavar as vestes novamente. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como uma noiva me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Aleluia. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoraram eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Versículo 31 do capítulo 2 de Jeremias. Vocês desta geração, hoje, considerem a palavra do Senhor. Isso Jeremias falando para o povo de Jerusalém, o povo de Israel, e serve para nós também, somos as gerações de hoje. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz: não assumimos o controle, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será como uma jovem esquece suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Curvem as suas cabeças. Senhor, esta é a tua palavra, e ela é poderosa, e ela é uma espada, Senhor, de dois gumes bem afiada, que vai no mais profundo dos nossos corações, que vai à divisão da nossa alma e do nosso espírito, que esmiçua nossa medula e ossos e é capaz de discernir os nossos pensamentos. É assim que está escrito como a tua palavra é. Senhor, que a tua palavra venha falar grandemente aos nossos corações. E que seja, Senhor Pai, para a glória do teu nome. E que o Senhor seja glorificado, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como um instrumento do Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Sou pequenino, Senhor Pai. E que tu engrandeça sobre a minha vida. Que as glórias e que as honras sejam somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem esteve na vigília de sexta para sábado, foi algo muito grande que Deus fez naquela vigília.
Deus ele colocou uma palavra no meu coração quando eu estava saindo da reunião da casa da Paulette. E eu não costumo questionar Deus quando Deus manda eu guardar uma palavra ou quando Deus manda fazer alguma coisa. Porque eu não posso questionar aquilo que Deus é onisciente de fazer. Eu simplesmente obedeço e guardo aquilo que Deus fala. Se Deus pediu para eu guardar uma palavra porque Deus tinha um motivo, eu não falo para Deus o porquê ou para Ele questionando. Eu simplesmente obedeço e sei que quando Ele pede para eu guardar, Ele vai continuar falando. Porque Ele não vai me deixar confuso. E naquela vigília Deus deu uma palavra de 2 Coríntios do capítulo 2, do capítulo 11, falando sobre vestes nupciais. Paulo foi usado na igreja de Coríntios para limpar aquelas vestes pelo Espírito Santo. Novamente aqui na palavra de Jeremias, Deus fala sobre noiva e fala sobre vestes nupciais. Na vigília Deus também falou essas duas coisas. E hoje, através de Jeremias, o profeta, Deus fala sobre noiva e vestes espirituais. Como a igreja de Coríntios era a noiva de Deus, aqui em Jeremias fala que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, era a noiva escolhida de Deus, que era para casar-se com o nosso Senhor Jesus. Mas aqui em Jeremias fala que o povo de Israel estava infiel ao Senhor. Era uma noiva infiel que traía o seu noivo. Uma noiva que traía, uma esposa que traía o seu marido, que era Deus. Israel, ele tinha atos de traição. Se deitava com o mundo naquela época. E por isso Deus viu que o povo de Israel estava sendo infiel. E Deus levanta um homem com um coração puro, um homem com um coração disposto a ser servo de Deus. Deus escolhe Jeremias para dizer as suas palavras, para ser o profeta de Deus, para que venha haver um concerto com o povo de Israel, onde Jeremias fazia parte. No capítulo 1, Jeremias ele recusa-se a aceitar este chamado. Mas quando Deus escolhe alguém, não adianta fugir. Aleluia. Quando Deus escolhe separar alguém para ser um instrumento na sua casa, levita, pastor, profeta, que quer que seja, não adianta fugir. Tem que obedecer. Aleluia. E Jeremias, quando obedeceu, ele foi a Israel e disse essas palavras a Israel. Israel se esqueceu do que Deus fez com ele quando libertou eles das mãos de Faraó. Israel esqueceu por dias, como diz aqui na palavra de Jeremias, quem era Deus, quem era o seu noivo, quem era o seu marido. E por Israel esquecer, Deus estava se entristecendo com a sua noiva, com a sua esposa. Estava tendo atos como de uma prostituta, se vendendo pelas coisas do mundo por troca de prazer. Mas era isso que o povo de Israel fazia. E Deus, vendo que o seu povo estava se esquecendo dele, Deus levanta Jeremias para dizer estas palavras. E o interessante é que Deus prova mais uma vez este amor para com este povo, para com a sua noiva. É impossível uma noiva, quando ela vai para um casamento, ir sem o vestido. O vestido de uma noiva para o seu casamento, ela tem que ser e tem que estar impecável. Tem que ser um vestido branco, sem nenhuma mancha. Um branco que a gente não se encontra nessa terra. Este é o vestido de uma noiva. E uma noiva, ela se adorna para receber o noivo neste momento tão especial. Ela se prepara para este momento. Ela passa dias e dias esperando este momento. E assim o povo de Israel ele andava com essas vestes dessas noivas para o casamento. E quando houve esse casamento, o povo de Israel começou a sujar as suas vestes.
começou a esquecer do seu noivo, Deus. A mesma coisa num casamento de um homem e de uma mulher. Chega um certo tempo, a mulher, ela começa a se esquecer do seu marido. E o seu marido começa a perceber que ela age diferente, que ela já não é a mesma. E ele tenta procurar entender o motivo dela estar agindo desta forma. E isso começa a entristecer o coração dele. Até que ele chega para sua noiva, sua esposa, e fala por que ela está agindo dessa forma. O que aconteceu? Quando ele me pergunta, quando ele descobre por si próprio, ele chega para ela e fala: você está agindo assim, indiferente comigo por causa disso e disso. Você está errado. Você está esquecendo que eu sou o teu marido. E isso está afetando o nosso casamento. Você está sendo infiel àquilo que você jurou para mim perante Deus e perante ao altar e perante as testemunhas. Isso não está fugindo fora do contexto, nem fora da palavra de Deus, porque isso tudo é revelação de Deus. Da mesma forma, quando nós casamos com o Senhor, nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e suficiente Salvador. Nós confessamos ao noivo os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas infidelidades com Ele. E mesmo assim, Deus, o nosso noivo, olha e fala: não, tudo bem, eu te aceito assim mesmo. Não tem problema. Você está confessando a mim, eu te aceito, eu te quero mesmo assim, porque eu te amo. E quando a gente aceita, confessa a Jesus, o noivo fica feliz, ansioso pelo casamento. Ele nos dá uma nova veste, diz a palavra. Nós recebemos uma veste nupciais, a veste santa do Cordeiro. E nós sujamos essas vestes, como o povo de Israel estava sujando, esquecendo-se da palavra do Senhor, esquecendo de quem Deus era para eles, muitos dias. O povo de Israel, noiva de Deus, estava virando as costas para o seu noivo. E Deus os alerta usando o profeta Jeremias, porque ainda amava a sua noiva. E é assim que Ele faz conosco. Somos a noiva de Deus. Esse casamento vai acontecer um dia, ou mais cedo ou mais tarde, vai acontecer este casamento. E às vezes por dias, por meses e por ano, nós esquecemos de quem Deus é, de que Ele é e o que Ele fez nas nossas vidas. E quando esquecemos desse Deus que servimos, Deus, Ele é misericordioso e levanta alguém para nos alertar, ou Ele pessoalmente fala conosco. Quantas vezes Deus falou com o povo de Israel? A palavra de Deus diz que Deus chama assim Israel: noiva minha, amada minha, da minha alma. É assim que Ele fala conosco. Quantas vezes Deus falou com o povo de Israel? Várias vezes. E Deus sempre falava para o povo de Israel: conserta, conserta, conserta. A palavra de Deus diz que em certo ponto Deus chegou para o povo de Jerusalém e disse: eu vou ter um encontro com o meu povo face a face. O noivo ia se encontrar com a noiva face a face. Deus, um noivo, Israel, a noiva. Deus falava com Israel, a sua noiva, mas Israel não dava ouvido.